Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Estética com Causa. Aqui eu te mostro como aumentar o seu faturamento com baixos investimentos e obtendo resultados transformadores com os seus pacientes. Eu sou Débora Causa e o tema de hoje é como fazer meu cliente dizer sim, 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 sim para os procedimentos de ticket alto. E por que eu resolvi falar sobre esse assunto? Porque eu falo muito aqui da esteticista, do profissional da área da estética ficar preso nos procedimentos básicos e de baixo ticket. E isso traz um problemão para nós. Porque, como eu já comentei várias vezes aqui, eu quero que você entenda muito isso, né? Interiorize essa informação, né, de coração mesmo, que nós trabalhamos com agenda. E trabalhar com agenda, isso significa que o nosso tempo ele é limitado. Não é que nem um produto, por exemplo, que eu posso fabricar esse produto em grande escala e vender aí nas minhas campanhas de vendas, enfim, porque o produto, ele, às vezes, né, você consegue vender ele em grande escala, enfim, dependendo do produto que você está vendendo. E serviço não. Serviço, ele depende da nossa hora. E todo mundo, ainda não existe nada, assim, com que a gente consiga fazer, né, que as nossas horas se multipliquem ou que a gente esteja em dois lugares ao mesmo tempo. Então, todo mundo precisa, tem na verdade 24 horas no dia, né? Eu, você e todo mundo que tá por aí tem o mesmo tempo, né? Então a gente precisa olhar para nossa agenda e aproveitar cada minutinho, cada horinha da nossa agenda. Então por isso que eu falo muito sobre a questão da gente conseguir obter resultados melhores para poder cobrar mais. Por quê, gente? A gente tem que entender que para a gente fornecer um serviço de um ticket mais alto, nosso cliente comprar e a gente se manter no mercado, né? Porque isso é importante, não é só vender uma única vez, né? A gente precisa se manter no mercado. Então, nós precisamos gerar resultado, a gente precisa ser excelência, né? Ter excelência no nosso atendimento, promover resultados transformadores. A gente precisa desses serviços de ticket mais alto e por isso a gente precisa também gerar mais resultado, tá? Então, antes da gente começar a falar sobre como a gente faz com que o nosso cliente diga sim, sim para os procedimentos de ticket alto, é fundamental entender que é extremamente vital você mostrar o valor do seu serviço, ter uma qualidade superior, né? Eu digo assim, ó, muitas pessoas falam assim, para se destacar no mercado tem que ter bom atendimento. E eu falo, não, para se destacar, para se manter no mercado, você tem que ter um bom atendimento. Para se destacar, você tem que ter excelência. E excelência e bom e excelente é totalmente diferente. Então, gente, pra gente traduzir ticket alto, significa qualidade, né? Qualidade extra. Ninguém quer pagar mais por um serviço, né? Se esse serviço ele não entrega mais do que eu imagino que ele poderia entregar. Eu vou fazer aqui um exemplo que eu até deixei aqui em destaque, tá? Para vocês entenderem o que eu tô falando e começarem a compreender o quanto pesa para o cliente botar a mão no bolso e pagar o procedimento. Muitos esteticistas falam para mim o seguinte: Débora, olha só, eu não consigo fazer com que o meu cliente ele compre procedimentos de ticket mais alto. Porque não sei o que, e acha N desculpas, né, para falar que o cliente ele não tá comprando, tá? Mas eu quero inverter os papéis aqui, tá, gente? Se vocês ouvirem um barulho muito alto, assim, é porque eu moro perto da base aérea, tá, gente? Então, assim, ó,
eles estão fazendo treino e tá ensurdecedor. Por isso eu tô até falando um pouco mais alto, tá? Mas enfim, vamos inverter os papéis para vocês entenderem algumas coisas, tá? Se você fosse uma esteticista, tá? Aí, para fazer uma avaliação, ela fez a sua avaliação, ela te passa o seu tratamento, ela diz que você tem que fazer 3 sessões de microagulhamento, mais uma limpeza de pele, enfim, né? Passa lá e ela fala assim: olha, fulana, assim, ó, o seu tratamento para o seu problema de, sei lá, rugas, de melasma, do que for, tá? Ele vai, o valor dele, dessas sessões, desse tratamento, vai ser R$ 2.500. Aí eu te pergunto, você não conhece ela, você não tem nenhuma referência dessa profissional, tá? Você não conhece o trabalho dela, você não tem referência, enfim. Qual a probabilidade de você passar o seu cartão de crédito, né, desembolsar esse dinheiro, esses R$ 2.500 de primeira, sem questionar, simplesmente assim, ó, pá, pum, foi, né? Qual vai ser essa probabilidade? Me diz. Provavelmente improvável que você faça isso, tá? Então, quando a gente pensa em vender um serviço de ticket mais alto, nós temos que ter em mente, né, ou um plano de tratamento, o que for, gente, que custe, que tenha um valor maior do que uma limpeza de pele, esses procedimentos mais básicos, né? A gente tem que entender que é diferente, né, de vender esses procedimentos básicos, onde o cliente ele não tem nenhum vínculo, né? Ele não vai fazer um tratamento daqui a pouco de mais sessões, ou ele não tenha que desembolsar tanto dinheiro assim. Quando a gente foca em vender, né, mais serviços de ticket alto, nós temos alguns desafios, tá? Eu listei aqui 3 principais desafios que nós temos quando a gente vende esse tipo de serviço. Primeiro, que o processo de venda, ele é mais longo. Ele não é um processo de venda assim, onde o cliente ele vê o produto e ele já compra. O cliente geralmente, se ele não te conhece, ele vai tentar pegar uma referência sua, ver se realmente esse tratamento ou os tratamentos que você faz eles dão resultado, né? Uma das fontes de pesquisa, né, é o nosso Instagram. Então, tudo isso ele vai... É um tempo de venda mais longo. É improvável, ou pouco provável, digamos assim, que o cliente, ele simplesmente olhe ali, né, o teu Instagram de primeira, marque a consulta e já feche um plano de tratamento de ticket alto ou serviços de ticket alto, né? Geralmente ele vai começar com serviços de ticket mais baixo. E aí ele vai começar a tirar aquela média para ver se realmente tu é capaz, né, de gerar resultado e solucionar o problema dele. Então, como esse processo de venda ele é mais longo, por que ele é mais longo? Porque ele requer, já que ele vai desembolsar mais dinheiro, né? Ele requer mais confiança, mais finesse, né? Porque é diferente a gente vender um procedimento de ticket baixo e um procedimento de ticket alto, e também o time, né? Então, o profissional, ele tem que esperar o tempo certo para realmente chegar a ofertar esse serviço. Não é que você não possa colocar na sua rede social que você tem o serviço XYZ. Mas aquele cliente, por exemplo, que eu fiz aquela inversão de papéis, né, digamos assim, mas aquele cliente que chega para você, que não tem nada de referência sua, nunca te viu, ninguém não indicou, né, não foi uma indicação e tal, é improvável que ele vá desembolsar um dinheiro assim, né, de um valor mais alto no primeiro encontro, né? E mesmo, né, que você tenha essa conversa e tudo mais, se você ofertar esse tipo de procedimento para ele nesse primeiro contato, vai ser bem difícil ele realmente aceitar, tá? Então, esse processo de venda desse serviço, ele leva mais tempo, tá? Eu não tô falando que leva anos, tá? Alguns
clientes podem até demorar demais aí, né, ou mais do que o normal, mas ele leva um pouco de tempo, porque o cliente ele precisa ter confiança em você, tá? Segundo fator, o segundo desafio que a gente tem quando a gente vende esse tipo de serviço, né, de ticket mais alto, é que, óbvio, né, o cliente ele tem mais objeção. É diferente eu comprar, por exemplo, vou dar um exemplo assim, ó, eu comprar um mamão na feira, apesar que o mamão anda um pouco caro, mas é diferente eu comprar um mamão na feira, né, e comprar um notebook, né? O mamão talvez eu não vá pesquisar tanto assim, agora um notebook, um celular, que eu sei que o valor é bem maior, eu vou pesquisar, ou pelo menos, né, se você não faz pesquisa antes de comprar esse tipo de produto, né, eu te sugiro que você faça, porque é muita diferença, né? Então, por que as pessoas elas pesquisam? Porque elas têm objeções de compra, né? E quanto maior o valor, mais objeções essas pessoas têm. Porque quando a gente despende mais dinheiro, né, investindo em alguma coisa, isso gera uma questão de comprometimento com nós mesmos. Então, a gente tem que entender que quanto maior o valor do procedimento ou do plano de tratamento, mais objeções eu posso ter. E aí eu preciso matar essas objeções antes do meu cliente questionar, né? Então eu vou falar sobre isso depois, tá? Então, o que são objeções, né? Para quem não tem, assim, daqui a pouco clareza sobre isso. São possíveis motivos para o seu cliente dizer não para você. Então, a gente tem que mapear essas objeções, mas calma aí que eu vou falar, tá? O terceiro desafio que a gente tem vendendo esse tipo de serviço, né? Que tem, ó, que custa mais, né? Digamos assim, vem do profissional. Tá? Aí é uma coisa que eu sempre dou um talagaçozinho, né, em vocês, porque eu também, né, já tive nessa posição. Então, a mentalidade do profissional, que começa a evitar as vendas de ticket mais alto, porque ele percebe que é mais difícil de vender, então ele não consegue vender com tanta facilidade como os procedimentos mais básicos. E aí ele acaba abandonando o navio, né? Mas ele esquece que ele só vai aprender e obter experiência e conseguir ter maior facilidade em vender esses procedimentos quando ele vai para o campo de batalha, ou seja, praticando, né? Não existe. Ou a melhor maneira para a gente aprender alguma coisa é praticando, tá, gente? Então a gente sabe, na nossa profissão também é isso. Não adianta ficar lendo na teoria e não colocar em prática, tá? Por isso, agora, né, voltando ao motivo dessa live, né? Muitos profissionais ficam apenas no raso, ou seja, nos serviços básicos, limpeza de pele, um peeling, nutrição, hidratação, enfim, porque eles acham difícil vender esses serviços de ticket alto. O que eu vou dizer para vocês? Para mim, hoje eu digo assim que para mim é difícil, na verdade, ficar com uma agenda lotada de serviços de ticket baixo e também eu obtendo resultados rasos, porque esses procedimentos mais básicos, eles não têm o poder de gerar resultados impactantes. Então, o que a gente tem que fazer? Arregaçar as mangas e ir para o campo de batalha para aprender, né? E eu tô aqui para ajudar vocês nisso, que isso é importante vocês entenderem, que eu tô aqui para ajudar neste processo. Então vamos lá, vamos vencer esses desafios, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero trazer para vocês, que é um erro clássico dos profissionais, tá? É que eles vendem o serviço. Eles não vendem a solução. Aí o que acontece? É a hora de divulgar, na hora de falar para o cliente, na hora de fazer uma propaganda, qualquer coisa, até um post no Instagram, vende o quê? Vende o microagulhamento, vende o peeling, vende a limpeza de pele e não vende a solução.
E aí é que tá o problema. Nós temos que vender a solução. E aqui eu vou trazer um exemplo totalmente fora da nossa área, porque eu gosto de dar exemplos totalmente fora da nossa área para trazer para nossa área, para vocês entenderem o que eu tô falando. Todo mundo conhece a Faber-Castell, né? Tipo, a empresa que faz lápis, lapiseira, caneta, enfim, mas é especialista em lápis principalmente, né? Há uns anos atrás, eles lançaram o lápis perfeito. Todo mundo sabe o que é um lápis, né? Um lápis, ele custa barato, né? A gente vai comprar um lápis, ele é barato, que não era, né? Hoje é mais caro, daqui a pouco, né? É o lápis, o que? Uma lapiseira. A lapiseira é mais caro, né? Porque é um produto diferente. Mas o lápis é bem barato, assim, né? Eu nem sei quanto é que tá um lápis hoje, mas enfim, daqui a pouco, sei lá, R$1, R$2. Faz tempo que eu não compro um lápis, tá? Mas eles lançaram o lápis perfeito. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas eu já conhecia e aí eu trouxe aqui pra vocês, porque, poxa, é um lápis, só que é o lápis perfeito. Débora, como é que é um lápis? Como é que é um lápis perfeito, Débora? Então, eles criaram um conceito de lápis perfeito. Eu vou resumir aqui para vocês, que é um jeito que para vocês entenderem como vocês também não criam uma atmosfera em volta do procedimento de vocês, né? Do tratamento que vocês estão ofertando para o cliente de vocês, tá? Eu vou resumir o que é esse lápis. Ele é um lápis que tem acoplado no lápis mesmo a ponta, tipo a parte que como se fosse uma proteção da ponta, né? Tipo uma tampa de caneta, mas é uma tampa de lápis. Ela tem um apontador e na outra extremidade tem uma borracha. Pronto, é isso que eu tô falando pra vocês, tá? Mas é só isso? É basicamente só isso. Mas agora eu vou vender para vocês, eu vou ler exatamente como eles vendem esse lápis perfeito, para vocês entenderem que eu tirei todo o encanto do lápis, tá? Mas agora eu quero devolver esse encanto, porque não é assim que eles vendem, tá? Para vocês entenderem o que é vender a solução e não o produto. Vou ler aqui para vocês, para não perder nenhum detalhe. O prazer de escrever e desenhar com um lápis clássico depende muito de estar bem apontado. O foco aqui, gente, é que eles focaram nas pessoas que têm o prazer de escrever, de desenhar, né? Que querem elegância, sofisticação, tá? Então é essa a proposta deles. Mas onde é o melhor lugar para guardar um apontador para que esteja sempre à mão? Quem aqui já não perdeu um apontador? Ou precisava do apontador e ele não estava acessível ali naquele momento? Eu, milhares de vezes, tá? O lápis perfeito oferece uma resposta simples, mas elegante. E, gente, é um lápis elegante. Se vocês entrarem, olha o clássico, tá? Não os outros que foram lançados depois. Ele é extremamente elegante. Até eu fiquei com vontade de comprar o lápis. Então ele fala aqui, ó. Mas onde é o melhor lugar para guardar um apontador para que esteja sempre à mão? O lápis perfeito oferece uma resposta simples, mas elegante. Exatamente onde ele é necessário, no próprio lápis. Embutido na tampa protetora que também serve para estender o lápis em uso. Eu fui atrás dessa informação para entender o que eles queriam dizer, porque como esse lápis ele foi também projetado para quem desenha não gosta de desenhar em cotoco de lápis, né? Eles gostam de um lápis um pouco mais longo, e é essa a função da parte que alonga o lápis. Ó a solução, eles estão vendendo a solução, eles não estão vendendo um lápis, tá? Com a borracha substituível sob a tampa de extremidade, você tem tudo junto de uma forma compacta e sempre pronta para uso, para escrever, corrigir e apontar. E tem um detalhe que eles colocam ali, que eu não coloquei aqui todo o texto, gente, porque é um texto maior, tá? Eles colocam que a borracha é uma borracha fabricada com uma borracha específica lá, que não mancha, porque imagina uma pessoa desenhando e aí lá precisa apagar alguma coisa e mancha o desenho, né? Cara, eles estão vendendo aqui
a solução. Agora deixa eu contar pra vocês uma coisa. Vocês devem falar assim, então isso aqui deve custar uns 10 pila. Engane você. Quando eles lançaram uma versão premium, né? Uma versão assim com diamante cravejado, uma coisa assim, tá? Era alguma joia, mas eu acho que era diamante. Tá? Era uma coroa com os diamantezinhos cravejados, que tinha uma coroazinha na escrita ali, na parte metal, tá? E aquela peça, vocês vão falar, capaz. Aquela peça, há uns anos atrás, acho que em 2010 mais ou menos, ela custava 23 mil reais. Passando para reais, né? Mais ou menos na época, tá? E aí, para quem não tinha muito dinheiro para comprar, eles lançaram uma outra versão, porque essa versão era exclusiva da exclusiva. Então, essa exclusividade faz com que a pessoa ela queira mais aquele produto. E aí, vocês também podem trazendo para o de vocês. E aí, gente, eles lançaram uma versão um pouco mais baratex. Que custava em torno de 200 e poucos reais. Débora, você tá de brincation to me. Não estou de brincation com você. É verdade isso, certo? É a revolução. Como agora eu pego, né, isso e trago para nós? Como transformar um procedimento que daqui a pouco muitas pessoas fazem, e inclusive pode ser um procedimento básico, e eu aumento o valor, porque é isso que eles fizeram. Eles transformaram um lápis convencional em um lápis que as pessoas pagaram 20 e poucos mil reais nesse lápis. E mesmo na outra versão, 200 e pouco. Um lápis que, meu Deus, eu nem sei quanto é que tá um lápis. Então, o que eles vendem? Eles vendem um lápis? Não, eles não vendem um lápis. Eles vendem, na verdade, a solução. É isso que eles vendem. O que eles estão vendendo? É um lápis completo que você não perde a borracha, que você não tem uma borracha que mancha, que é um problema, que você não vai perder o teu apontador, que você vai ter sempre a tua ponta bem apontadinha ali para poder fazer teu desenho. É essa a solução. E aí o que acontece com o esteticista? O esteticista vende o microagulhamento, o esteticista vende o peeling. Não, você tem que vender a transformação. Você tem que vender a solução para o seu paciente. É isso que você precisa entender. Por isso que as pessoas passaram a comprar o lápis, elas compravam lápis. E detalhe, você vê que eu falei para vocês lá no início que é um lápis com uma capinha onde tem um apontador e no outro lado tem uma borracha. Eu tirei todo o glamour. E muito profissional tira o glamour do procedimento. E lá no site você entra, você vai ver que eles falam de forma poética. Existe toda uma coisa que eles mostram, tem até vídeo mostrando da onde que vem a madeira dos nossos lápis, que é de um cedro de das montanhas. Gente, eu me lembrei disso, desse tipo de encantamento, quando eu trabalhava no navio de cruzeiro. Na verdade, quando eu fui para Londres, a gente teve um curso que era atendimento 5 estrelas, né? Atendimento em excelência, tá? E aí tinha todas essas coisas assim de encantamento. E eu me lembro muito bem, né, com a minha mentalidade do tamanho, às vezes, né, que eu falava que para algumas coisas eu tinha a cabeça mais assim, né, mais pra frente, mas algumas parecia que eu era o tamanho do cérebro de amendoim, né? Eu era nova, né? Na verdade eu sou nova ainda, né? Mas enfim, eu era muito mais nova. E aí eu falava assim, cara, isso é uma firula, assim, sabe? Mas na verdade eles estavam encantando o cliente. Eles não estavam enganando o cliente, mas tinha todo um encantamento. E que eu achava aquilo ali uma chatice, entende? E hoje eu entendo que quando a gente vende de uma maneira... Vamos pensar na Disney, né, gente? Pelo amor de Deus, que mais tem de encantamento, se a gente for pensar, mas tem várias teorias, dane-se, ainda existe o encantamento. A gente tira o encantamento, muitas vezes, do nosso procedimento. E é isso, vamos pensar num procedimento de baixo ticket, numa limpeza de pele. Aí a pessoa fala assim, limpeza de pele tá tanto. Mas o que? Aí ainda o cliente fala assim, como é que é o procedimento? Eu vou fazer a extração e aí tem equipamento e vou usar os cosméticos
E aí ela tem duração de X horas e custa tanto. Que encantamento que eu tive de convencer o meu cliente a fazer o procedimento comigo. Zero. Imagine um procedimento de ticket alto. Aí eu não convenço nunca. Não é verdade? Então, a gente tem que ter esse encantamento. Não deixar o nosso procedimento parecer uma coisa tipo, qualquer coisa. Ainda mais procedimentos de ticket alto. O que eu quero trazer para vocês é que vocês têm que vender a solução. Então, aqui é o primeiro passo. Começa a focar na solução, não no procedimento. Você vai falar do procedimento. Você vai falar dos benefícios. Você vai falar que é feito com a caneta XYZ. Mas você vai ter que falar da transformação. Como que aquilo vai ser a melhor solução para o seu paciente? Por que ele vai te escolher e não vai escolher o fulano ali que tá, sei lá, menos de uma quadra, às vezes tá na porta do lado, né? Sim, o Starbucks também trabalha bem, o Rodrigo tá falando aqui, com essa questão de encantamento. E eu trouxe esse exemplo do Starbucks, tá? Ontem até, falando da questão da personalização, né? Ontem ou antes de ontem, já nem me lembro mais que dia que foi, mas essa semana eu falei sobre isso, da identificação e da personalização. Essa questão da identificação também, né? Que ela é importante para o cliente, identificação, personalização, a pessoa se identifica, né? Isso é importante também, o Starbucks ele faz muito bem, obrigado, né? Fora a questão do encantamento, né? Porque é diferente. Café por café a gente tem um monte. E eu vou dizer assim, ó, o cappuccino deles é o melhor para mim, porque não vem adoçado, porque eu tenho pavor de cappuccino adoçado. E eu não passo mal, né? Eu que sou uma bariátrica, né? Tenho que pensar nessas coisas, né, gente? Falando em Starbucks, me deu saudade, inclusive, né? A gente precisa fazer vender a nossa solução, encantar, né? Mostrar o encantamento em relação a isso, mostrar de forma encantadora, desculpa isso. Principalmente em tudo, tá? Mas principalmente quando a gente tá falando de um serviço de valor agregado, de alto valor agregado, né? Então eu preciso fazer que o meu cliente, ele perceba que o meu serviço ele não vai simplesmente tratar a ruga, mas como que o meu serviço vai melhorar a vida dele. Eu vou trazer isso, por exemplo, por um exemplo forte, né, um acontecimento real, né, comigo. Eu tinha uma paciente, aí a gente começa a entender, tá? Eu tinha uma paciente que ela tinha flacidez e ela tinha muita estria. E, claro, né, a flacidez e a estria, ela veio por conta das gravidez que ela teve, né, dos filhos que ela teve. Ela tinha 3 filhos. E ela me buscou ali porque isso há muitos anos atrás, eu acho que uns 7, 8 anos atrás, daqui a pouco. Ela buscou o tratamento porque ela depois me relatou, né, isso, não de início, né, mas ela me relatou que ela tinha vergonha de ir à praia, ela não ia à praia, ela usava muitas vezes maiô, na época maiô não era tão assim normal, então o pessoal hoje é mais normal assim, né, é lindo, né, a gente vê assim, e também eu sempre achei, mas hoje, antes, quando a gente usava maiô, eu principalmente que era gordinha, eu sei que as pessoas me olhavam com uma cara estranha. Tipo, aquela guria tá de maiô, tá todo mundo de biquíni ali. Ela tá usando maiô porque ela tá com sobrepeso. É uma coisa que acontece, né, gente? Infelizmente, tá? E aí, ela me falando que ela tinha que usar maiô e que ela não se sentia confortável, que muitas vezes ela não tirava nem a blusa. Então, quando eu fiz o procedimento nela e que melhorou muito, né, a questão da flacidez das estrias, que ela me relatou que aquilo ali tinha mudado o comportamento dela na praia, que ela hoje conseguia ir com os filhos pra praia e se sentir bem e até tirar, né, até colocar um biquíni, eu comecei a entender que eu realmente precisava focar na solução. O foco do meu tratamento era melhorar a flacidez e a estria, e eu sempre vendi assim. Mas ali eu tava vendo que eu precisava focar era na solução, e a solução para ela era poder usar um biquíni na praia à vontade, poder curtir com os filhos dela à vontade. Essa era a solução que ela procurava. Não é verdade? O problema estava nas estrias, na flacidez.
mas não era essa a solução. E aí, quando a gente fala pro profissional isso, o profissional ele fica meio tipo, sabe, não entende, acha que é balela e tudo mais, mas o que tá motivando o seu paciente a ir fazer um procedimento é porque ele tem algum problema. E aí, cabe a você ajudar ele a resolver. E o problema é que eu sempre digo, o problema pode parecer que é a estria, mas a estria e a flacidez ela tá gerando um outro problema, porque se não gerasse esse outro problema, ele não estaria te procurando. Para ele tá tanto faz, tanto fez, tem essa estria, tem essa flacidez, para ele tanto faz, tanto fez, tá? Então foca na solução, né? Foca em resolver esse problema. É isso que vocês têm que vender. O segundo passo que vocês têm que entender é que vocês têm que criar uma oferta irresistível. Então, lembra que eu falei das objeções lá, que a gente, quanto maior valor tiver esse procedimento ou esse tratamento, mais objeções eu tenho. E aí eu preciso mapear essas objeções dos meus clientes, né? Eu preciso estudar o meu cliente, o meu público, quem eu atendo, saber o que motiva, os reais interesses, né, dele, o que realmente importa para ele, porque é importante para mim, não é importante para você daqui a pouco. Então, o que é importante para do perfil do meu cliente, né? Porque geralmente eles vão ter pontos bem similares, né? Geralmente, tá? E aí a gente também precisa fazer um mapeamento de frustrações anteriores. Quando a gente... Aí eu começo uma coisa assim, ó, que eu falo... eu falo sobre isso... E aí, às vezes, vocês... tá, beleza, né? Lá na ficha de avaliação, eu falei até essa semana sobre isso. Tem uma pergunta que fala assim... Você já fez algum tratamento estético anterior? Você está fazendo algum tratamento estético, que a gente quer saber para interferir, se vai interferir, né, no que a gente está fazendo. E você já fez algum tratamento estético anterior? Qual? Isso pelo menos tem na minha ficha de avaliação, né, gente? Eu não sei de vocês, mas na minha ficha tem. E por que eu estou perguntando isso? Porque eu quero saber qual a relação do meu paciente com os procedimentos estéticos e principalmente se ele já tentou resolver o problema pelo qual ele está me procurando. E qual foi o resultado? Foi satisfatório? Não foi satisfatório? Por que não resolveu? Olha que interessante isso. Eu preciso entender a trajetória do meu paciente, a relação que ele tem com esses procedimentos. E já aconteceu de eu dar a mesma solução, mesma entre aspas, né? Solução similar, por exemplo, assim, já fiz microagulhamento e não resolveu. E eu falei assim, olha, eu entendo que você tenha feito com outro profissional, eu não sei como é que foi feito, provavelmente ele não vai também saber me dizer, né? Mas eu vou te propor a gente fazer, então daqui a pouco, de vez em quando, a gente começa com sessões, né, avulsas para você vendo que ele vai dar resultado. Porque às vezes o paciente teve uma experiência ruim com um procedimento similar que você oferece, não é igual, porque ninguém faz nada igual, né? Mas similar, não deu resultado por questões X, Y, Z, e aí ele fica com aquele receio. Então, cabe a nós revertermos essa situação se a gente acha, né, que esse procedimento é a melhor opção para ele. Então, eu preciso, na verdade, suprir, como é que poderia falar? Não é suprir, agora me faltou a palavra, tá? Mas é como se fosse conseguir resolver essa frustração dele que ele teve. Se alguém achar a palavra, pode botar aí, tá? Mas eu não me lembro da palavra, mas conseguir resolver essa frustração que ele teve com os procedimentos anteriores, né? Então, ter resultados melhores, né? Enfim, vencer essa frustração. Pra, na hora ideal, né? Na hora que for mais conveniente, a gente ofertar o nosso serviço. Porque, como eu comentei pra vocês, tudo tem um time. A gente não vai chegar e ofertar o serviço de ticket alto, principalmente
a qualquer momento, né? A gente precisa desse time e entender esse time. Então, para ser assertivo, né, eu também tenho que ver o que é importante para o meu cliente, né? Qual que é o perfil desse meu cliente? Porque se eu tô pensando em vender um serviço de ticket alto, eu preciso ter clientes que pagam para esse tipo de serviço. Eu não posso querer vender um serviço de ticket alto para clientes que não se importam com isso, que estão buscando mais preço do que qualidade, porque para você cobrar mais, você tem mais qualidade. Segunda coisa da oferta irresistível é que você precisa ter resultados uau. Não pode ser um resultado, quer cobrar mais? Eu falo sempre, a gente consegue cobrar mais quando a gente gera mais resultado em menos tempo, com menos esforço, né? Ou enfim, tá? De uma forma mais efetiva. Por quê? Não adianta eu querer, eu vou gerar o mesmo resultado que a fulana, mas eu vou cobrar 3 vezes mais. Por quê? Né? Se a fulana também está gerando o mesmo resultado com um serviço similar. Então, quanto mais resultado eu tiver com o meu serviço, né? E você tem que mostrar isso, lembra que eu falei ontem? Não adianta você fazer, né? Ser bom e não mostrar, você precisa mostrar isso. Você vai transmitir mais segurança para quem está comprando. Então, se o seu paciente que não tem, seu cliente não tem nenhuma referência sua, tá? Ele entra na sua página e vê alguns anos depois, ou ele vai conversar contigo e você mostra antes e depois para ele, que é o gatilho mental da prova, ou ele entra também lá na sua página, no Google, e tem avaliações, as pessoas comentando nas suas fotos, depoimentos assim, não assim, ótima profissional, não isso, depoimentos daqueles que a gente fala, cara, essa mulher aí é boa mesmo, essa mulher ela sabe do que ela tá falando, mas vai transmitir segurança para ele, para pegar o cartão e passar e fazer o procedimento contigo. Eu acho que você não passaria o seu cartão para fazer um procedimento de ticket alto ou um tratamento de R$2.500, R$3.500, R$5.000 uma pessoa que você não sabe nada, que você não tem nenhum resultado, não tem nenhuma prova social, não sabe quem é, né? Então, a gente precisa transmitir essa segurança para quem está comprando, tá? Quanto maior o valor, mais segurança eu tenho que transmitir para esse meu cliente. E tudo isso traz o quê? Autoridade e credibilidade. Você precisa ter credibilidade para poder cobrar mais, para a pessoa poder ter essa segurança. Isso são outros gatilhos mentais que eu também falo muito assim, frequência aqui. Outro fator também, são 6 aqui, eu tô no 5º, tá, gente? Mas tem mais ainda coisa que eu quero falar para vocês. É a questão da percepção da marca. O que é que você transmite para os seus clientes? Não o que você acha. Se o seu cliente tivesse que definir o seu trabalho em poucas palavras, tá? Resumir o seu trabalho, não definir, resumir o seu trabalho em poucas palavras, o que ele falaria? O que você acha que ele falaria? Você já perguntou? Sabe como é que você sabe? Você vai lá e pergunta. Pergunta para o seu cliente. O que ele acha do seu trabalho? Pergunta não dessa maneira, né? Mas de outras formas. Você tá gostando do tratamento? O que você tá achando? Pergunta para ele, ele é a melhor pessoa para te dizer. E isso você vai conseguir medir, né? Como que tá sendo essa percepção? É isso que ele tá dizendo, que você quer transmitir realmente? Será que é isso? Se não você vai ter que melhorar essa questão de percepção. E isso tá onde? Na comunicação, no marketing. Marketing pessoal mesmo, a gente pode falar, eu não tenho marketing no Instagram, não tem problema, a gente fala em comunicação pessoal, marketing pessoal mesmo. E aqui também vai um outro fator aqui. Quando a gente tem serviços de ticket alto, né, que a gente oferece vamos falar como autônomo, né, como empreendedor, a gente tem que ter um posicionamento claro, né, perante o nosso cliente, senão ele fica confuso.
Como é que eu vou pagar por um serviço de ticket alto para uma pessoa que faz 1001 coisas, 1001 tipos de procedimentos diferentes, fica uma hora ela vai para a área da massagem, outra hora ela vai para a hora do injetável, outra hora ela vai para a holística, outra não é a referência? Ninguém consegue ser bom, excelente em tudo. A gente é melhor em algumas coisas do que outras. Então você tem que ir na mesma direção do seu público e tem que falar a linguagem dele. E agora aqui eu quero falar sobre o valor do seu produto. Ele é o principal ponto que deve ser apresentado ao consumidor, ao seu cliente, e não o preço. Então, é importante você mostrar o valor do seu serviço. É importante você mostrar os seus diferenciais. Para a hora que o seu paciente, seu futuro paciente, né, que é o seu cliente, ele olhar ali e ele vai pensar, cara, isso aqui custa muito caro. E a hora que você falar o preço, ele vai falar assim, olha, tudo isso ela vai fazer para mim e não vai sair, olha o resultado que eu vou ter, entende? Então ele tem que ter uma percepção, o cliente ele tem que ter a percepção de que ele sempre está levando vantagem, gente. Isso é muito importante, porque se não é vantajoso, isso é um negócio. Se não é vantajoso para ele, ele não vai desembolsar o dinheiro. A gente tem que oferecer o produto quando ele estiver na esfera desse valor percebido. Eu não posso ter um valor maravilhoso lá do meu produto, né, valor agregado, mas o meu cliente ele não percebeu isso. Aí eu vou lá e ofereço antes da hora, o time, né? Eu tenho que cuidar desse time. Então, quando você identifica que esse cliente ele está pronto para receber a sua oferta, é o momento de você falar, né? É o momento que ele está pronto para escutar a oferta e dizer sim para você. Tá? Então, aí, nesse momento, eu entro para a última coisa que ferra. Com tudo que pode estar perfeito antes, ela vai ferrar nesse ponto final. E ela vai ferrar mesmo, tá? Porque a partir do momento que ele para te escutar, para você falar a oferta mesmo, que é a venda final do seu serviço, e chega na hora de falar o valor, R$2.500, R$3.500, R$5.000 do tratamento, ou um valor de um microagulhamento de 450, e você não conseguir passar segurança na hora que você comunica isso, ferrou todo o resto, tá? Pode estar perfeito todas as etapas anteriores, mas você, assim, ó, estremeceu, não conseguiu ter segurança na hora de falar o valor para o seu paciente, provavelmente ele vai ficar assim, eu acho que eu vou dar uma pensada, eu vou ver com meu marido, eu vou esperar virar o meu cartão, eu não sei o que. Provavelmente, gente. E isso se dá principalmente por 2 fatores. Primeiro fator é que o profissional, ele tem uma insegurança em relação ao seu trabalho, ao seu potencial. Daqui a pouco ele não acha que aquele procedimento vai gerar tanto resultado assim, e ali ele não acha que ele possa cobrar tanto por isso. Cara, isso é tão real e infelizmente tem muito na nossa área. E o segundo fator, que é assim, ó, infelizmente ele é assim, bem corriqueiro, é bem normal isso acontecer, é uma insegurança financeira. O profissional não tá bem das pernas, ele tá com uma insegurança financeira e às vezes ele olhar aquele valor daquela sessão de microagulhamento de R$450 ou o valor de um procedimento, de um tratamento que custa R$2.500, R$3.500, ele fica na cabeça dele, ele fica pensando que aquele valor poderia ser melhor investido, só que ele não pensa que ele está vendendo isso para o cliente dele também. Então ele tem aquela insegurança porque olha para o valor e ele não consegue transmitir segurança na hora de falar o valor do procedimento que tem um ticket mais alto, porque ele, naquele momento, talvez ele não tenha dinheiro para pagar, se ele fosse o cliente, né, aquele procedimento. E isso ferra tudo, gente. O cliente ele não fica com segurança em desembolsar esse dinheiro. Ai, gente, eu acho que é isso.
Me empolguei aqui, né? Me empolguei. Olha, eu espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer todas essas questões, né? Hoje é o último dia que a gente tem as lives em sequência por enquanto, né? Lembra que eu dou aquelas pausinhas, mas semana que vem vai entrar alguns dias de live também. Então eu peço a você que vá lá no Stories daqui a pouco, eu vou colocar uma caixinha para você deixar a sua sugestão, tanto na área do empreendedorismo, como em relação a algum procedimento, técnica, cosmético. Gente, o que for de dificuldade para desenvolver o seu trabalho na área da estética, certo? E lembrando, antes de eu sair daqui, lembrando que segunda, terça e quarta tem aquele evento bombástico que é o Microagulhamento 5K. E se você ainda não se inscreveu, é só clicar lá no link da bio e fazer a sua inscrição, que eu vou liberar as aulas às 8 horas da manhã para você poder assistir todo esse conteúdo riquíssimo, onde eu mostro como você pode faturar R$5.000 com o microagulhamento. Um beijo e ótimo descanso!